É com alegria e muita felicidade que estamos novamente reunidos no Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Talvez os companheiros de Campo Grande estranhem todas as vezes que nós falamos Brasil. Ocorre que esta transmissão está sendo assistida também em outros países, e de tal forma que nossa gratidão a todos os nossos amigos do Principado de Liechtenstein, que sempre estão conosco, da Suíça, da Alemanha, da Venezuela e de outros países também que mantêm contato conosco. Esta reunião do culto do Evangelho no Lar, no sábado pela manhã, é para que a gente possa ter momentos de reflexão, com a mente limpa, onde nós podemos saber meditar, ou podemos, melhor dizendo, meditar nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. É bem verdade que é um programa novo, é algo totalmente inédito, né? Ter uma reunião espírita do princípio ao fim pela web TV, mas nós somos eternos aprendizes. Lembrando que Sócrates também, a frase atribuída a ele, que ele dizia que tudo que sei é que nada sei. Também nós estamos na mesma condição, não de evolução, nós aqui, né, de evolução de Sócrates, mas sabemos também que a cada dia, a cada momento, nós temos oportunidades novas de aprendizagem. E é dessa forma que nós vamos então convidar nosso companheiro Wagner Andreazzi para fazer o preâmbulo desta manhã. Bom dia a todos. É com muita satisfação e extremamente honrado que mais uma vez a gente participa dessa reunião do culto Evangelho do Lar, rogando a Jesus que através dos seus mentores, os nossos mentores, amigos, sejamos cada vez mais possibilitados de transmitir aquilo que eles entendem como necessário para a nossa evolução. E assim que eu recebi esse encargo, me veio à mente o convite a fazer a todos os presentes, como também os nossos queridos irmãos que estão à distância nos acompanhando, como também aos nossos queridos irmãos desencarnados, a refletirmos a respeito da nossa presença em reuniões espíritas. Refletirmos um pouquinho do que nós buscamos nas reuniões espíritas. Para isso eu queria, inicialmente, ler um pedacinho do que está no nosso Evangelho, lá no capítulo 28, no item 4, que trata especificamente de reuniões espíritas, com a narrativa de São Mateus, do capítulo 18, versículo 20. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. E aí, o início também, apenas o início da interpretação dos espíritos, lá para o nosso querido Allan Kardec. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia
ele ou os espíritos puros que o representam. Muito bem. Chico, através do nosso querido Haroldo Dutra Dias, que foi por ele que eu tomei conhecimento dessa afirmação, disse certa feita de que quem comparece nessas reuniões estão, na verdade, com saudades de Jesus. Realmente, nós todos, quando vamos a uma reunião, a gente está, de alguma forma, buscando Jesus. E essa busca pode ser para que a gente tenha um entendimento melhor dos ensinamentos dele, de Jesus. A gente pode simplesmente ir numa reunião muito próximo de tomar o passe, porque a gente está buscando o equilíbrio espiritual, ou a gente ir para pedir que a gente consiga algum benefício para um desconsolo material que a gente possa estar passando, ou até carnal, uma doença nossa. Muito bem. E por que isso? João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 a 4, ele conta a passagem que Jesus, falando com os seus apóstolos, assegura que eu vou. Primeiro ele fala, na casa de meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar para vocês a morada de vocês, e quando estiver pronto, vocês poderão ir para lá. Coisa parecida com isso. E Tomé fala, mas como? Como que a gente vai poder te seguir se a gente não sabe onde é? Ele assegurou para Tomé que quem seguisse os mandamentos dele, lá chegaria. Porque ele era o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. E aí a gente começa mesmo a ter que refletir a respeito daquilo que Jesus está nos dando de presente, em sendo o caminho, a verdade e a vida. Porque ele também nos assegurou que, pedindo, a gente obteria. Ele assegurou isso. Bate a porta e ela vos abrirá. Quer dizer, tudo aquilo que a gente pedisse não seria assegurado por ele. Mas a gente tem que primeiro pensar e decidir no que a gente está buscando. Porque quando Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, é evidente que ele não está falando que a gente buscasse as coisas materiais. É lógico e evidente que ele estava mostrando para nós todos, desde aquela época, há 2000 anos atrás, que era o caminho, a verdade e a vida espiritual. O caminho é seguirmos os exemplos que ele deu. Porque eles são verdadeiros. É a verdade. E ele é a vida, porque quem segue o caminho, que é verdadeiro, vai obter a vida verdadeira, que é a vida eterna, que de uma forma ou de outra a gente terá. Só que com a compreensão verdadeira dos ensinamentos de Jesus, essa vida será muito mais contemplativa para nós. Porque, evidentemente, nós não vamos se preocupar com os ganhos materiais.
Porque a gente sabe, a doutrina espírita mostra para a gente com muita fidelidade, muita tranquilidade mesmo, que nós recebemos hoje, materialmente, aquilo que nós necessitamos. Não para ganhos materiais. Nós necessitamos para que a gente retorne a Deus. Porque certamente nós necessitamos passar pelas provações que nós estamos passando, as provações materiais. As provações, inclusive, de doença, de perda de ente querido e assim por diante. E aí, eu vou lá para o livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel faz uma série de comentários a respeito de passagens do Evangelho. E também no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 38, que está assim: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Vejam que, lá naquela época, já existia a preocupação de Jesus em saber o que os apóstolos deles estavam buscando, em seguindo-o. E a interpretação de Emmanuel, no meu entendimento, é bastante interessante e própria. A aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. O que vale dizer que o que a gente tem que verdadeiramente buscar é esse tipo de ganho. Nós não temos que se preocupar com outra coisa. Porque Deus sabe o que nós verdadeiramente necessitamos desde antes dessa encarnação, de sempre, desde sempre. É lógico que é evidente que isso não tira o direito de a gente pedir. Porque, como eu disse, Jesus asseverou: pedi e obtereis. Mas ele está aqui dizendo também: que buscais? É necessário que a gente saiba o que nós estamos buscando, o que a gente está pedindo, o que a gente está esperando de Jesus. Muitos devotos, continua Emmanuel, entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Será que nós não estamos enquadrados nisso? Será que não é isso que nós estamos buscando? Na verdade, é necessário que a gente tenha que realmente deixar a doutrina espírita entrar dentro de nós. Sem medo, sem receio. Com muita confiança de que Deus é Pai, que Jesus está junto de nós, que tem uma legião de espíritos juntos de nós a nos prover de todas as necessidades que a gente possa passar. E a partir daí, a gente verdadeiramente ser um espírita. E de que forma? Promovendo as transformações necessárias dentro do nosso íntimo, para que os nossos procedimentos demonstrem a confiança que a gente tem em Deus, a confiança que a gente tem em Jesus, a confiança que a gente tem nessa ajuda espiritual que está junto de nós. Afinal, no capítulo 17 do nosso Evangelho está lá, que trata de sede perfeito. Item 4.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. O dia que a gente entender isso fielmente, que a matéria deixa a gente muito ainda, traz ainda muita dificuldade para a gente verdadeiramente praticar o que a gente aprende aqui, nós vamos realmente buscar, nas reuniões que a gente frequenta, o necessário para o nosso aprendizado espiritual, para a nossa elevação espiritual, para o nosso verdadeiro retorno a Deus. Que todos tenham com Jesus a paz que nós todos buscamos e o entendimento necessário para prosseguirmos na luta contra nós mesmos. Bom dia. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus, nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui nesta manhã para ouvir o teu Evangelho e aprendermos, Jesus, que é importante e interessante que procuremos viver cada dia os seus ensinos, procurando colocar em prática em todos os momentos da nossa vida. Agradecer, Jesus, pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, pelos espíritos amigos que aqui comungam conosco, tentando nos instigar para que possamos caminhar sempre em direção ao bem. Compadeça, Mestre Jesus, de nossas fraquezas, de nossas invigilâncias, mas que nós possamos, Mestre, nos tornarmos a cada dia dignos de sermos chamados de Filho de Deus, de Jesus. Agradecemos ao mentor desta casa de oração, a Mãe Maria Santíssima e a todos aqueles que aqui se encontram, sejam encarnados ou desencarnados. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Primeira vez que me encontro aqui falando com vocês. Me desculpem o nervosismo pela primeira vez, tá? Então, me foi designado fazer essa leitura, muito bonita, né? Sobre o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 16. Mundos regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóbora azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores. Como os há transitórias, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário correndo no espaço, ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio. A prova de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada,
quando ignorante ainda do bem e do mal, podem caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse de seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades da alma está dotada para fazer o bem, mas existe as que sucumbem, e Deus, não querendo seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos onde, de encarnações em encarnações, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes estavam reservados. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando-se de depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que a tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí é ainda carne, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda prova a suportar, mas que não tem as pungentes angústias da expiação. Comparando a terra, esses mundos são muito felizes, e muito de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescença depois da cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para eles, que delas se tornam dignas, quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Então, que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os perfumes do amor e da caridade que se espalham do seu seio. Mas há nesses mundos o homem é ainda falível, e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada, a noite, a hora do repouso e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos a que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Agora, os estágios evolutivos de André Luiz, capítulo 3, 16. Cadeia e hospital.
abrigo e creche, colégio e universidade, biblioteca e ginásio, oficina e clube, supletivo e pós-graduação, arte e esporte, academia e folclore, artesanato e cibernética, ciência e religião. Tais recursos existem na Terra, atendendo às necessidades do homem, em diversos momentos da experiência do corpo físico. Da mesma forma, os mundos espalhados pelo universo cumprem objetivos definidos na evolução espiritual, primitivos, expiatórios ou felizes. Cada um deles constitui estágio evolutivo na marcha do espírito, a caminho da perfeição. Trabalhe, pois, por sua transformação moral, conforme as lições do Evangelho, para que você possa merecer a promoção na escala dos mundos, recordando o ensinamento de Jesus, segundo o qual cada um recebe de acordo com as próprias obras. Muito obrigado. Bom dia. Estava escutando a leitura e fechei os olhos assim por um momento e fiquei pensando, né? Como é confortador para a gente, para mim, como é maravilhoso ter essa certeza de que existem outros mundos habitados, de que existem mundos ainda melhores, né? Eu acho que a Terra já é um mundo bom de se viver, eu acho isso. Apesar de todos os problemas e as situações que a gente já vê ruins no nosso planeta, mas é muito bom ter essa certeza, ter essa constatação, né, já até mesmo atestada pela ciência, da existência de outros mundos, e o Espiritismo nos mostra que podem ser também mundos mais felizes, mundos de esperança. A gente também faz aquele pensamento, né, de imaginar aqueles seres que a gente ama, que já se foram, né, que podem estar nesses planetas, que nós iremos para lá também em algum momento. Essa mensagem dos mundos habitados, fala da regeneração, esse trecho, né, que foi lido, também, para mim, me trouxe aquele convite de uma reflexão íntima, né, de que o nosso próprio planeta, a Terra, também está mudando. Né? Até estava conversando há pouco com a Anésia justamente sobre isso, sobre o que está acontecendo no nosso planeta, todas essas mudanças que a gente já tem sentido no ar, nas águas, na natureza, algumas coisas que a gente chama de catástrofes naturais, né, que acontecem, situações, às vezes, muito que nos chocam, né, como situações de violência em massa, de catástrofes naturais. Isso também tem uma relação com esse momento de transição. E acredito que isso nos traz uma reflexão muito importante do que nós estamos fazendo de nossas vidas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não posso fazer uma coisa muito grande, eu não posso, eu queria ter uma escola, eu queria, né, ajudar, fazer um hospital, eu queria tudo isso. Tudo bem, mas poucas pessoas vão ter sozinhas, né, essa capacidade, né? Agora, o que nós podemos fazer na pequenez dos nossos dias, né, para contribuir com essa transição de uma forma positiva? É como ele disse na leitura, né? Quem não se definir, não se posicionar de uma forma mais firme perante o bem, e não é só o bem saindo de si, não, é o bem dentro de si. É se melhorar, é reconhecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as limitações que nós temos no nosso dia a dia, na nossa família, fora, no nosso trabalho, no dia a dia. Para mim, assim, o que eu acho uma das maravilhas mesmo do Evangelho, né, do próprio Espiritismo,
é que é uma doutrina, é uma religião, uma filosofia para o nosso dia a dia. Não é uma coisa que está lá longe, né? É no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, isso também traz uma grande reflexão, uma grande responsabilidade, porque coloca os nossos destinos nas nossas mãos. Não está nas mãos de mais ninguém, né? E Deus, na sua infinita sabedoria, Jesus, que nos trouxe todo um modelo de conduta, né, de vivência, mais do que uma teoria, mas um modelo de vivência, continua até hoje, né, nos convidando a isso. Vamos lá, vamos fazer, vamos ser diferentes, né, no dia a dia. Não é numa reunião somente espírita. Eu brinco, né, no centro que eu frequento, eu falo, é muito fácil a gente ser bom aqui. É muito fácil aqui, onde nós estamos agora de manhã, a gente está envolvido numa energia maravilhosa, né? Eu sinto assim, quando eu entro aqui, falo, nossa, que bom, né? É muito bom isso, é um momento de reunir energias. Eu brinco que a gente vai reunir assim, vai até o tanque, enche o tanque, né? Aí começa a semana, você vai diminuindo ali, mas vai lembrando do que foi dito, do que a gente sente, né, de bom, para o nosso dia a dia. Aí sim é que nós temos a oportunidade concreta. É onde muitas vezes ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Aí você encontra uma pessoa no chão, uma pessoa caída, ou alguém vem te pedir alguma coisa, ou alguém irrita, né? Somos passíveis disso o tempo todo. Então, nessas horas é que a gente coloca em prática, que a gente tem a oportunidade. Umas a gente aproveita, outras não. Mas eu ainda acredito que o que vale muito é o nosso esforço, é a nossa boa intenção, é a tentativa. Nem sempre consigo, mas eu vou lá, né? Caio, levanto, pego e vou em frente. Acredito que essa disposição nos faz um pouquinho melhores, não é do que os outros, não, é do que nós mesmos fomos há bem pouco tempo atrás, ainda nessa vida ou em outras vidas. E dessa forma, nesse pequeno esforço diário, acredito que a gente contribui. Nosso esforço se soma ao de tantas outras pessoas, né? Há uma vibração também que existe, a oração que se faz pelo próprio planeta, né? Muitas vezes a gente não faz isso, né? De agradecer o planeta, o ar que nós temos, o alimento que a gente tem. Nós aqui todos temos um alimento farto, graças a Deus. Então, essas pequenas ações diárias se somam às outras e eu acredito que isso contribui muito para a transição do planeta. Há muitas forças contrárias, né, que se chamam, tem gente que fala forças antagônicas, digamos assim. Mas essas forças existem, elas sempre existiram, elas vão existir. Agora, cabe a nós combater as antagônicas que estão dentro de nós. Já é uma grande coisa. E se somando às outras, vai contribuir para transformar o planeta também, numa instância um pouquinho maior, num lugar melhor, né? Para aqueles que virão, para nós mesmos daqui um pouco, né? Que voltaremos, e quem dera possamos voltar a reencarnar na Terra, nesse novo momento que chegará. Muito obrigada. Bom dia a todos. É sempre bom, né, estar aqui. A lição de hoje, né? Cada lição a gente está revendo, está aprendendo, está fazendo uma reflexão, né? Para nos possibilitar sermos mais fortes perante os compromissos que nós assumimos anteriormente. Então, vamos agradecer sempre reuniões como essas, né, que nos permitem essas reflexões. E a lição de hoje, há muitas moradas na casa do meu pai. É o início do Evangelho segundo o Espiritismo, e como nós falamos sempre aqui, o Evangelho tem uma lógica, né, fabulosa, que nos permite ter esse entendimento claro do caminho certo, né? E antes do capítulo 3,
tenho meu reino não é deste mundo. E logo no início do Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Jesus nos manda uma mensagem: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejas também. Bom, é sempre uma mensagem, né, do mundo espiritual, né, naquele que nós devemos estar sempre convictos da sua existência e da onde nós viemos, né, que é a nossa origem. Nós estamos aqui fazendo um estágio, né, nesse mundo material para podermos nos depurar mais. E certa feita, eu me lembro sempre, nunca sai da minha mente uma passagem que aconteceu comigo lá na década de 70, vendo a extinta TV Tupi. Eu lembro que eu gostava muito era pequeno, né? Mas eu gostava muito de ver as falas do Chico Xavier. Ele não ia muito à televisão, mas eventualmente ele era convidado e ele aparecia, né? Eu acredito que aqui em Campo Grande também passava nessa época, né? TV Tupi. Não me lembro, eu morava em São Paulo, né? Mas enfim. E aí tinha acabado de ocorrer uma sonda, né? Que foi até o planeta Marte e não constatou vida nenhuma em Marte, né? E tinha tido um livro A Vida no Planeta Marte, que fez muito sucesso, né? E perguntaram ao Chico, né? Poxa, mas o Espiritismo, um jornalista, né? O Espiritismo não diz que tinha vida lá e tal, né? Eu lembro, isso me gravou muito, eu lembro que o Chico, na sua tranquilidade, serenidade, virou para o repórter, né? E para o Brasil todo, naquela época, falou assim: existem muitas dimensões na casa do meu pai. Que maravilha, né? Que entendimento, né? Quer dizer, ele já tinha claro o entendimento dessa lição que nós estamos estudando aqui, de que o mundo tem muitas dimensões. E recentemente agora nós estamos verificando em várias literaturas científicas a existência dessas dimensões, né? A física quântica tem comprovado isso. E um dos cientistas, esse tempo atrás, nos jornais, nas revistas científicas, comentou, né, que ele, fazendo pesquisas sobre essas dimensões não visíveis, né, mas com máquinas, que nós já temos à disposição para entender essas dimensões, ele falou assim: nossa, não é possível que nesse mundo dessas dimensões, ele constatou mais de 6 dimensões, não é possível que Deus tenha feito isso para não ser habitado. O cientista falou isso. Há de ter vida nessas outras dimensões. E nós no Espiritismo sabemos claramente disso, né? Que o Espírito vai para uma outra dimensão. E o fabuloso desse Evangelho que nos abriga, que nos consola, é que o Espiritismo tem mostrado que as vidas primitivas, selvagens, aborígenes, eles, por serem primitivos, quando desencarnam, o seu espírito ainda não consegue dar grandes voos. Ele fica na aldeia, em volta da aldeia. Ele não sai da aldeia. Ele ainda respira a materialidade o tempo todo. E ele flutua muito pouco. Ele está ali com seus ancestrais, com aqueles que estão encarnados, né?
Isso é maravilhoso para a gente entender que o Evangelho a seguir nos dá lições que nos possibilita flutuar. E o tempo todo nos ensina nessas lições que nós podemos flutuar, que nós podemos ir para outras dimensões, que nós podemos fazer viagens interplanetárias. E como que é possível fazer isso? Nos libertando das nossas mazelas, dos nossos egoísmos, dos nossos ódios que nos prendem à matéria. E Jesus nos ensina isso de uma forma tão clara, né? Tão fácil. Esses dias num filme, que não é um filme espírita, uns cientistas também de frente a um possível extraterrestre, né, que estava entre nós, pergunta a ele: já que você é de um outro planeta, como você afirma, então nos prove. Nós sempre queremos uma prova material, né? Então nos prove. Vá até lá agora. E ele, alguns segundos, ficou quieto e não aconteceu nada. E aí o cientista falou: e aí, você não foi? Ele falou: já fui e já voltei. Então é maravilhoso isso, né? Como que a mente tem essa capacidade de transformação? Como que a mente tem essa capacidade de volitação? Podemos fazer tudo isso, como Jesus disse, se nos desprendermos dessas coisas que nos prendem à matéria. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como é bom ser pequeno, que às vezes tudo tem que se adaptar à pequenez. Mas Santo Agostinho, no início, ele poeticamente diz: entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos como o vosso, destinados pelo Senhor para expiação e provas? Como nosso colega já explanou, ele diz que a gente tem que ficar olhando o céu azulado à noite, imaginando onde será que está esse mundo de regeneração, será que eu vou conseguir ir para lá? E vem aquele questionamento de sempre, dentro do nosso egoísmo. Nós temos a pequenez de pensar que a Terra é a única habitável. E Kardec já dizia: isso é orgulho humano. Será que Deus criou esses mundos, esses turbilhões, só para ficarmos observando, sem nenhuma utilidade prática? Só para atender, achando que nós somos esses reis de universo? Foi para nós fazer toda essa exuberância sem nenhum objetivo? E a ciência já está chegando nesse ponto para comprovar. Eu estou começando a evoluir, acessei um site aí, eu sou do tempo da máquina, do tapa na máquina, Zé Olivetti, mas já fui num computador, e é difícil para a gente acompanhar a evolução. NASA confirma novo planeta habitável fora do sistema solar. Com esta descoberta, sobe para 3 o número de planetas fora do sistema solar em zona orbital habitável. E vem dizer o que é zona orbital habitável. É a região perto de uma estrela que tem as temperaturas adequadas para que exista água líquida, principal componente da vida aqui no planeta azul. Então já estão a NASA, essa sonda Kepler, que foi lançada em 2009, descobriu o novo planeta Kepler 22b,
detectado e é maior que a Terra, mas desconhece ainda a sua composição. E esse planeta, ele está fora do sistema solar e tem turbilhões também em redor dele. Então, o que vem aqui já demonstrar a ciência é que, chegando nesses conhecimentos espíritas, a ciência está comprovando. E nós ainda ficamos pensando que a Terra é o único planeta, o único habitável. Mas em todos esses há habitantes. São habitáveis. E a prova disso é que, como vimos, o mundo, ou os mundos, dependendo da evolução, uns falam felizes, outros infelizes, e ainda tem os primitivos. Tanto os seres que habitam, quanto os mundos também evoluem. A nossa Terra, se observarmos as eras, quem é científico, a nossa parte científica aqui do nosso colega Wagner, às vezes o nome, a memória claudica. Comprova, o pensamento voa e às vezes a gente quer entrar numa carona num pensamento e fica amarrado. Mas vou tentar dar um freio para que não falemos sem conexão. Todo pensamento tem que ter começo, meio e fim. Não podemos desgarrar do pensamento. Mas eu me desculpo, porque após a cirurgia eu senti que eu perdi um nexo assim, o raciocínio. Às vezes vai meio de farelo de pequenas peças que nós temos que juntar no todo para chegar à compreensão do que desejamos. Mas, como ia dizendo, entre esses mundos felizes e infelizes, como foi dito, há esses mundos regeneradores, esse mundo em que o espírito descansa para poder passar para o mundo melhor. E esse mundo melhor vai depender ainda da nossa persistência no bem, porque se não persistirmos, nós cairemos, retornaremos para o mundo de prova e expiação. Mas não, mesmo essa queda retornando, o espírito não retrograda, como diz o livro dos Espíritos. Nós continuamos com aqueles conhecimentos, só tem que a prova, temos outra prova, uma segunda época. E com essa segunda época, essa outra chance, que já conhecemos um pouquinho melhor, a gente luta mais para não perder mais o tempo, para não ficar marcando o passo. E falando em marcar passo, recordo-me de certa feita que um militar, não do Exército, mas da Polícia Militar, ele ficou 30 anos como soldado. Ele não quis estudar, não quis se aperfeiçoar, fazer curso para cabo, para sargento, para nada. Mas era um sujeito dedicado ao comandante, era um estafeta daquele de primeira mão. E o comandante ficou assim, condoído com ele, aquela bondade, e resolveu dar-lhe uma promoção por ato de bravura. E ele foi a cabo, colocou seu uniforme de cabo novo, novíssimo, e foi à cidade dele. E aqui já vou especificar um pouco, que os senhores não conhecem, Imperatriz Maranhão. E chegou lá, os colegas dele viram todo bonito com a mas você já é cabo? E o drumo? Os senhores vejam, nessa evolução, nós ficamos dormindo. Não aproveitamos as chances que Deus nos dá. Temos chance a todo instante. Temos chance. E há muitas moradas na casa do meu pai. Foi preparar uma para nós. E me lembro daquela outra historieta que está no Bombons para o Coração, do carpinteiro que era um artista em construção, sabia marcenaria, mexer com ferro, ele era um artífice mesmo. E chegou ao tempo da aposentadoria, e ele falou, agora eu vou cuidar dos netos, vou passear.
Talvez tenha sido naquela época que, quando saía para se aposentar, receberia aquela indenização antes do fundo de garantia. Mas então ele já tinha com que sobreviver. Mas o chefe dele perguntou: faz mais uma casa, por favor, faz mais uma, constrói mais uma casa aí, você sabe fazer, compra o material como sempre naquele fornecedor. Ele tinha autonomia e ele, puxa, queria me aposentar amanhã, e começou a fazer a casa assim, um tanto contrariado, não tinha mais aquele amor, aquela dedicação, a exemplo das mulheres de antigamente, que hoje já tem fralda para tudo, preparava os coelhos, as fraldas, bordava bonitinho, quando vinha o rebento, aquela dedicação. Então ele fez essa casa sem aquele esforço, sem amor, material de segunda, às vezes até terceira, o alicerce passando umidade, cobertura sem amarração direito. E depois que terminou a obra, o dono foi fiscalizá-la para receber, e chegou lá, olhou a obra, tudo, falou: essa aqui é a sua casa que eu quero te dar de presente. Oh, meu Deus, por que eu não fiz uma casa igual eu fazia sempre? Fiz essa casa como casa de carregação, é nessa que eu vou morar. Então somos nós assim, nós vivemos e não aproveitamos a oportunidade. Temos que construir essa morada nossa, onde estivermos, com amor, com carinho, para que quando o mestre chegar, estejamos preparados para habitarmos essa nova morada. E como diz, todo bem que fizermos, de imediato, vem uma recompensa, mesmo que não busquemos. Hoje eu saí um pouco, eu fiquei preocupado, será que é às 7h30 ou 7h45 que começa? Fiquei em dúvida, confundi com outro horário, 19h30, e saí, e o movimento do tráfego ali às 7h20, 7h25 é intenso, onde eu moro, e aquela fila de carro, na Antônio Maria Coelho, e eu falei: vou chegar atrasado, e eu não gosto de chegar atrasado. E quando eu ia sair, que parou o fluxo de carro, uma senhora passou com a criança. Eu falei: tenha paciência, Brando, ele deu Brando. É um teste, tenha paciência. Passou. Quando eu saí, o benefício, peguei o sinal da Antônio Maria Coelho, com o cartão Jorge aberto, lá embaixo com a Maracaju aberto e com a 3 de junho aberta e a outra aberta. Eu falei: graças a Deus, sempre peço esse sinal fechado, vejo o que é que o bem, como é que recompensa imediatamente, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não pense. Então façamos tudo com esse amor, com essa dedicação, para que possamos habitar esses mundos regeneradores. Se a Terra nós não conseguirmos nessa transição, mas que façamos o bem, para que possamos receber essa morada que o nosso Pai, que Jesus, Filho de Deus, foi preparar para cada um de nós. Muito obrigado. Bom dia, irmãos do coração do mundo e da pátria do Evangelho, o nosso Brasil. Bom dia, irmãos de toda a terra, de todas as nações que poderão estar ouvindo a nossa transmissão aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, no Brasil. Irmãos, somos viajores do universo, ancorados temporariamente no porto Terra. Já foi explicado aqui que há muitas moradas na casa do Pai, e essas moradas são os mundos habitados que estão a receber as almas em processo evolutivo. Temos notícia de que somos os exilados de Capela, uma outra morada na casa do Pai, onde não podemos corresponder à expectativa que
o Pai tinha a nosso respeito, mas como Deus extraordinariamente bom, generoso e justo, não castiga nenhum dos seus filhos, mas lhes dá oportunidade. Nós tivemos a oportunidade de vir para o planeta Terra. Que planeta maravilhoso, que encanto de natureza, que encanto de águas, de sol, de luz, de calor, de pássaros, de aves. E a bênção da família, a bênção dos amigos. Estamos ancorados no Porto Terra por algum tempo. Para onde iremos depois? Pelos evangelhos, pelas notícias espirituais, nós sabemos que a Terra está passando por um processo de transformação muito grande e que a Terra também ganhará um novo estágio dentro da classificação universal na escala do universo. Como o nosso Pai, Deus de amor, é maravilhoso, é extraordinário. A extensão, o tamanho, a dimensão que Deus possui foge ao nosso conceito, foge à nossa medida, foge à nossa concepção. Mas que Deus é grandioso, sem dúvida. Que o nosso Pai nos dá oportunidade a todos os instantes. Sim, ainda agora o nosso irmão acabou de relatar uma experiência em que a mão soberana de Deus soube pairar, dando-lhe uma recompensa, dos sinais todos abertos quando ele ia transitando pelas ruas. Nós vemos as grandes coisas nos pequeninos fatos. Por isso mesmo que já alguém disse assim, que todas as coisas, mesmo as mais pequeninas, são grandes quando feitas com grandeza de alma. Um pensamento de Humberto Roden. Então, nós sabemos que tudo que fizermos aqui na Terra, de bem, de bom, de justo, de ético, de correto, está anotado na nossa caderneta de estudos para avaliação do período que passamos por aqui. Assim como se fizermos algo negativo, também anotados estão esses feitos ou esses fatos, para que possamos ressarcir os débitos de alguma forma, em algum mundo, ancorados em algum porto do universo. Obrigada. Bom dia. Lição do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, mundos regeneradores. Antes de entrar direto na lição, falar um pouquinho de Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804. E nós estamos no mês de outubro. Essa semana passou a data do nascimento de Kardec. Normalmente chamamos o mês de Kardec, o mês de outubro. E ele veio com a incumbência dada por Jesus de fazer a codificação da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que ele denominou doutrina espírita, e adotou o pseudônimo de Allan Kardec, para que não fosse confundido pelas obras que ele já tinha escrito. Ele era já muito conhecido e não queria que misturasse as coisas. Então ele deixou essa doutrina para nós, com seus princípios básicos de Deus único, imortalidade da alma, intercâmbio mediúnico, a interação entre o plano material e o plano espiritual, a reencarnação, a lei de evolução, entre outros princípios básicos, para que a gente tivesse esse entendimento, essa fé raciocinada, despertasse essa esperança, essa coragem, o entendimento da lei de causa e efeito,
para que a gente possa se resignar diante das dificuldades, entendendo que tudo está de acordo com a lei de Deus, faz parte das experiências que nós temos que passar para que a gente evolua espiritualmente e se credencie a ir para mundos melhores. E aqui no Evangelho, que é uma das obras que ele deixou para a gente, ele fala das moradas e dos mundos regeneradores. Aqui nesse capítulo, Kardec classifica as moradas na casa do Pai. Ele define 5 classificações: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos celestes e os mundos felizes e os mundos celestes. E o espírito começa no primitivo até chegar ao mundo celeste. E nós estamos na Terra, que se enquadra, segundo Kardec, em planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o mal. Mas já é um sinal de evolução, já passamos pelos mundos primitivos. Já estamos um degrau de evolução nessa escalada espiritual. E a literatura espírita mostra que a Terra está passando por um processo de transformação há mais de um século. Muitos falam que está começando, que vai acontecer. Não, já vem acontecendo ao longo do tempo essa transformação, e a Terra vai se tornar planeta regenerador, que é um planeta intermediário, como já foi comentado aqui nessa lição, explanada por Santo Agostinho. Já foi explanado que é um mundo intermediário entre o provas e expiações e os mundos felizes. E todo mundo, todos nós, penso eu, tem a intenção de poder permanecer na Terra. Às vezes iremos para planetas primitivos. Não que a gente vá estar sendo rebaixado, mas a gente vai poder contribuir já com um pouquinho de conhecimento que a gente tem para auxiliar nesses planetas e, com isso, ganhar condição ou de retornar para a Terra ou de retornar para planetas que estejam na sintonia da nossa vibração. Então, Kardec nos proporcionou esse raciocínio lógico. A gente já tem essa facilidade de entender. E estamos aqui lutando para colocar isso em prática, para a gente poder transformar esse entendimento racional em sentimento. E através da doutrina espírita, que traz de volta os ensinamentos simples do cristianismo, a gente entende que é necessário a gente fazer a caridade, a gente servir no bem, para poder se purificar e ganhar essa condição. Comparando a evolução dos planetas, a nossa evolução no decorrer da nossa vida, migrando de planeta em planeta, comparando isso com uma escola, a gente vê que para a gente chegar ao grau máximo, você tem que passar ano a ano pelas séries necessárias para poder se credenciar para um grau acima. Então a gente faz o primeiro ano, se passar nas provas, vai para o segundo, vai para o terceiro e vai até chegar no grau máximo para poder começar a trabalhar. Que aí você é credenciado para começar um trabalho. Muitas vezes a gente pensa assim, mas quando eu chegar lá no mundo celeste, aí eu vou descansar, acabou? Não, aí vai começar a trabalhar mais, né? Porque a gente vê que os espíritos, quanto mais evoluídos, mais trabalham. Quanto menos evoluído, mais quer descansar. Mais quer ficar no repouso. A gente luta a semana toda para chegar ao fim de semana e ficar à toa, né? Então trabalham a vida inteira para aposentar. E muita gente fala, não, quando eu aposentar, aí eu vou fazer caridade. Aí eu vou me dedicar a criança, a idoso, a alguma atividade, vou visitar o hospital. E às vezes nem chega a aposentar. Mas
Kardec trouxe a doutrina que mostra para a gente que é no dia a dia que a gente vai se credenciando, vai se melhorando, vai purificando o nosso coração, o nosso sentimento, vai clareando a nossa aura. E é isso que vai abrir as portas de planetas melhores para nós. Como diz na literatura, a chave do céu está na nossa mão. É vibratório. Naturalmente, a gente, quando desencarnar, a gente gostaria de permear pelos caminhos difíceis e se dirigir àqueles lugares celestiais. Mas a nossa vibração vai nos levar para aquilo que a gente está sintonizado em nós. Não é aquilo que a gente só pensa. A gente precisa transformar isso em ação. E a doutrina nos estimula a isso. É uma cobrança constante da doutrina em nossa mente, em nossa consciência. Porque a gente lê, a gente assiste uma palestra, a gente reflete e a gente é cobrado intimamente. Eu tenho que fazer. E nessa transformação, a gente já vê, isso está na Gênesis, está no Céu e Inferno, nas Obras Póstumas, os sinais dos tempos, que muitos falam de tragédia, de catástrofe, mas não é isso. Os sinais são referentes à transformação moral e eles estão muito evidentes. Rapidamente está mudando tudo. Muita gente procurando religião, muita gente procurando fazer algum tipo de ação social, de caridade. A ciência se desenvolvendo rapidamente. Hoje a gente sabe quase que instantaneamente uma notícia que acontece do outro lado do mundo. É lógico, tem notícia boa e ruim. E a gente é que seleciona o que a gente quer, pelo livre-arbítrio. Como hoje está sendo transmitido isso aqui ao vivo, essa reunião edificante e proporcionando a oportunidade para que as pessoas possam acessar, seja ao vivo ou seja depois, porque permanece gravado, várias palestras. A Rádio Coração do Mundo está disponível na internet para quem quiser assistir. E nessa semana eu tive a oportunidade de assistir uma palestra lá na rádio, onde foi falado que todo acontecimento que vem à Terra, dirigido por Jesus, tem no mínimo 700 anos de planejamento. 700 anos do nosso calendário. Aí planeja e organiza e vai, até se tornar aqui realidade. Então a regeneração, ela já está acontecendo e às vezes nós não estamos percebendo, porque a gente fica esperando que vai acontecer uma grande catástrofe. Não vai. Já está acontecendo a regeneração. No livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, mostra a casa transitória Fabiano de Cristo, alertando a comunidade espiritual daquela região onde ela estava, para que viesse, porque a casa ia partir. Estava vindo um fogo purificador e era dada ali a última oportunidade. E muitos negligenciaram. De repente, quando eles começaram a sentir esse fogo purificador, correram e bateram a porta que queriam entrar. Aqueles que tinham sintonia vibratória para isso, passavam e entravam. Aqueles que não tinham foram levados por esse fogo purificador, que é um campo magnético. Aqui já vi na literatura falar de planeta Chupão, não sei se vocês já viram. Os espíritos que estão ligados à Terra e que não estão em vibração condizente com planetas regeneradores, vão migrar, vão ser atraídos por essa força magnética que vai levar para outros planetas. Da mesma forma, nós, ao desencarnarmos, talvez não tenhamos mais vibração para voltar aqui à Terra. Então os sinais estão aí, sinais dos tempos. Basta a gente olhar os nossos filhos, os nossos netos,
o nível de evolução deles, a capacidade de raciocínio deles, são espíritos já diferenciados. A Terra está se transformando. E nós estamos tendo a oportunidade de participar nessa transformação como instrumento do alto. Que a gente possa contribuir com a espiritualidade e, se for possível, se for permitido, que a gente aproveite bem o tempo que resta para nos credenciarmos a continuarmos aqui. E se não continuarmos, que perseveremos servindo em nome de Jesus onde estivermos. Porque, como Kardec trouxe para nós, a lei é de evolução, é de crescimento constante. Saímos do primitivismo, passamos pelas sensações, pelos sentimentos, até chegar ao amor. Todos nós vamos chegar lá, é da lei. Cada um no seu tempo. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que nós nos credenciemos a permanecer na Terra, planeta de regeneração do futuro. Muita paz. Olá, que dia lindo! Que Jesus, ao visitar a nossa morada íntima, nos encontre trabalhando para a nossa reforma pessoal e que então as sementes do seu amor possam sempre brotar e crescer dentro de cada um de nós. Que nos encontre em constante vigilância da nossa morada mental, no exercício de reconhecermos nossos defeitos e procurando exaustivamente transformá-los em virtudes, pedindo perdão pelas nossas faltas para com o outro, agradecendo por termos nossa morada física, onde pode habitar nosso espírito, que é a essência de nós mesmos, nosso corpo físico tão meticulosamente perfeito. Sim, nosso corpo é uma morada das muitas que habitaremos e que já habitamos, porque como reencarnaremos obedecendo à lei de evolução, teremos muitas moradas para o nosso espírito rumar no aprendizado de amarmos o outro como a nós mesmos. E daí, saindo do nosso micro ao macro do nosso planeta maravilhoso, que nos oferece oportunidades de o habitando, nos colocarmos às provas e expiações de comportamentos viciosos que ainda teimamos secularmente em praticá-los. E lá se vai a nossa imaginação. Como fomos convidados nesses minutos anteriores pelos nossos amigos que aqui estiveram. E viajarmos no infinito universo fantástico, visualizando as nossas infinitas moradas que o Pai preparou e prepara incessantemente para nós. Senhor Deus, nosso Pai, amigo Jesus querido, governador do nosso planeta, espiritualidade amorosa que nos sustenta, obrigada pela lição de hoje, que nos ensina que o meu mundo interior está interligado profundamente com o universo de amor infinito. Muito obrigada. Uma semana linda para todos. Que assim seja. Estamos chegando ao final de mais um encontro com a mensagem de Jesus. Com certeza, cada um de nós teve e está tendo a oportunidade de refletir sobre nossa caminhada neste mundo maravilhoso, já também através da música do Louis Armstrong, que ele fala com muita propriedade deste mundo maravilhoso que nós estamos e que nem sempre nós valorizamos, que é imperioso valorizarmos
cada minuto, cada momento, cada pessoa que estiver à nossa frente, é Deus que permitiu para que nós venhamos realizar o melhor. Nós queremos convidar todos os amigos para o próximo sábado. Teremos aqui a palestra do Dr. Décio Iandoli Júnior. Deveremos contar também com os 3 minutos aproximadamente de notícias do movimento espírita na Europa, pela visão de Marta Frommelt, da cidade de Balzers, no Principado de Liechtenstein, que ela vai estar conosco aqui no próximo sábado. Gostaríamos de dizer a todos também que a Rádio Coração do Mundo está já com quase 9.000 acessos em vários países, e é tão gratificante ver, ou melhor dizendo, ouvir tudo o que está ali se passando. As mensagens, as músicas, as palestras, enfim, momentos de reflexão, com momento infantil, com momento da Ave Maria, enfim, trazendo um alento para todo o planeta, para aqueles que querem algo mais, que buscam algo mais. É bem verdade. 2 de outubro completou um mês, é tão pouco tempo, mas está sendo tão gratificante para todos nós.